versos 1 a 6. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 1 a 6. Glória a Deus. Carta para Sardes, a igreja de Sardes. Tem muito que nós vermos hoje na igreja de Sardes nessa noite. Eu vou fazer a leitura aqui pelo Data Show, aqui pelo telão, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sente-se em nome do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso seminário que está sendo ministrado todas as quintas-feiras aqui no Ministério Palavra Viva. Hoje nós chegamos na carta à igreja de Sardes. Uma carta aonde o Senhor Jesus Cristo faz severas críticas àqueles que pertencem à igreja de Sardes. Como em todas as vezes no início do estudo, eu sempre falo da compreensão a respeito do entendimento dessas cartas. Eu compreendo que essas cartas que foram narradas pelo Senhor Jesus Cristo, não somente eu, mas os principais teólogos, os principais escatólogos, né? Pessoas que são formadas em escatologia bíblica, escatologistas, né? Concordam que essas cartas representam todo o período da igreja na face da terra, toda a existência da igreja na face da terra. Portanto, essas cartas são dirigidas para o tempo de João, para as igrejas que existiam na Ásia Menor, tá? Para os crentes daquela época. Também representam todo o período da igreja na face da terra até a volta do Senhor Jesus e até entrando pelo período da tribulação. E também representam uma mensagem direcionada ao crente de forma individual. De forma individual, nós temos dentro da igreja hoje os crentes Éfesos, que deixaram o seu primeiro amor. Nós temos os crentes Esmirna, aqueles que passam por perseguições e sofrimentos. Nós temos também aqueles que são misturados com o mundo, são os crentes Pérgamos, aqueles que não têm a sua fé verdadeiramente firmada em Deus, mas servem a Deus e ao mundo, servem a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Nós temos aqueles, queridos, que são perseguidos por causa da justiça, tá certo? Daquela que sacrifica, né? E hoje nós temos aqui Sardes. A palavra Sardes significa os que escapam. A palavra Sardes significam remanescentes, os que escapam,
ou aqueles que escaparam. Certo, queridos? O período de Sardes vai desde a Reforma Protestante, a Reforma Luterana, em 1517, e vai até 1750. Portanto, o período de Sardes, na história da igreja, representam 233 anos de história. É o período da Reforma. É o período da Reforma que nós conhecemos como Reforma Protestante. Tá certo? Reforma Luterana. Esse nome, como eu já falei na semana passada, protestante, não surgiu por causa dos luteranos protestarem contra o pecado na época. E nem pelo fato deles protestarem contra os abusos da igreja romana da sua época. Esse nome protestante surgiu em 1529. Nós tivemos o começo da reforma em 1517, portanto, esse nome surgiu mais de 20 anos, né? Não, mais de 13 anos depois, por causa de um documento que foi expedido na época pelo clero romano, proibindo os protestantes, proibindo os luteranos, os crentes, de ensinarem aos católicos. Os crentes foram proibidos por lei de ensinarem aos católicos. Se um crente fosse pegue ensinando, doutrinando ou discipulando um católico, ele seria considerado fora da lei, ele seria preso, tá certo? Como muitos foram, e eles perderiam também os seus bens. Tá certo? Então, o clero romano da época expediu um documento chamado de Dieta de Spira. Era o nome do documento, que foi feito pelo clero romano, que proibia os luteranos de ensinar aos católicos, de formas que os luteranos da reforma, tá, se revoltaram. Então houve uma revolta, realmente foram às ruas, fizeram uma revolta popular, e essa revolta, ela inflou, ela cresceu juntamente com os camponeses revoltados contra os seus patrões. Então virou uma espécie de greve geral na época. Tá certo? Eu não sei se já existia o PT e a CUT, mas na época, nem Movimento dos Sem Terra, né? Mas na época, eles fizeram um movimento enorme, muito grande, e os camponeses pegaram em armas. Aqueles que trabalhavam no campo se armaram contra os seus senhores, contra os donos das terras, contra os fidalgos, que naquele tempo era bem separado, ou era rico ou era pobre e miserável. Tá certo? Então eles se revoltaram contra as leis da época, né? E a diferença que havia tão grande, a falta da divisão de renda era tão grande, que só haviam ricos, bem ricos e miseráveis. Então os camponeses também foram para essa revolta, tá certo? De forma que a partir dessa data, 1529, tá certo? Ficou conhecida como o Dia do Grande Protesto, ou o Dia dos Protestantes. E nós herdamos, tá certo? Mas foi algo assim misturado que aconteceu. A igreja só acordou verdadeiramente para as verdades da palavra de Deus 233 anos depois que Lutero pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Esse período de 200 anos, a igreja ela não estava pura.
a igreja ainda estava misturada doutrinariamente, a igreja ainda estava doutrinada em fé, em credos. Ainda havia muitas impurezas teológicas, doutrinárias dentro da igreja. O próprio padre, ex-padre Martinho Lutero, ainda não havia se libertado completamente das coisas da igreja romana. O culto ainda era muito parecido com uma missa. Ainda tinham velas, ainda tinham cânticos em latim, tá certo? Ele ainda aceitava determinadas relíquias dos santos, de formas que 233 anos logo após a reforma, o começo da reforma, a igreja ainda não estava pura. Foi um período muito conturbado, de muita confusão, de muita briga, de muita intriga. Por exemplo, os luteranos eram inimigos dos anabatistas. Entregavam os anabatistas às autoridades e muitas vezes os luteranos pegaram em armas e foram realmente para as guerras contra os outros crentes. Crente matando crente, na época. Como também houve, nesse período, a grande contenda entre o calvinismo, tá certo, queridos? Que quando surgiu a doutrina de Calvino, que foi do tempo da reforma, tá certo? E era aquela confusão, e a igreja era dividida, a igreja não tinha realmente uma coerência teológica, doutrinária, tá certo? E houve muitas revoluções e muitos problemas nessa época. Esse período de Sardes, se você lê, começando dos 2 primeiros versículos, presta atenção como dá certinho na história o que o Senhor Jesus Cristo fala para a igreja. Olhe bem. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 espíritos, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. E as 7 estrelas, de acordo com Apocalipse 1, 20, essas estrelas são os seus pastores. Conheça as tuas obras. Tens nome de que vives, mas ainda estás morto. Dá para entender a qualidade da igreja nessa época? Parecia que já estava viva, mas nessa época não houve nenhuma evolução evangelística, missionária, não houve nenhuma missão organizada nessa época. A igreja não se expandia, a igreja ficou brigando com ela própria dentro das 4 paredes. De formas que o Senhor Jesus Cristo diz assim: olha, Sardes, período depois da reforma, 233 anos, não achei as tuas obras perfeitas diante de mim, porque tu só tem o nome de que está viva, mas ainda está morta. Isso trazendo para a história do acontecimento da igreja, do que aconteceu na igreja durante esse período. Tá certo, querido? Mas nós temos, a partir de 1750, nomes de homens que se destacaram, como Adoniram Judson, George Whitefield, John Wesley, os irmãos Wesley, John Wesley e Carlos Wesley, que começaram a trazer verdadeiramente o evangelho como ele é. Foi quando o santo começou realmente a fazer uma purificação na igreja, de santidade, de doutrina, de avanços missionários. Foi quando a igreja começou a se tornar evangélica. Deixou de ser a igreja luterana para ser a igreja evangélica. Foi a partir só de 1750. Antes disso, nós temos o período de Sardes. É muito interessante, queridos, que também nós podemos ser vigilantes, confirma o restante dos que estavam para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus.
bate muito bem, casa muito bem com o período conturbado do tempo da Reforma Protestante. Deus não achou as obras da igreja quando ela se separou, quando ela saiu da Igreja Católica Romana, achou essas obras perfeitas. Por quê? Porque não havia coerência ainda teológica, doutrinária. Uns criam de uma forma, outros criam de outra, ainda era uma confusão muito grande. E havia ainda guerras, revoluções de crentes contra crentes, nesse período. E, na verdade, tá certo, queridos, não se falava muito em santificação. Não se pregava santificação. Se pregava muito a respeito do perdão do pecado pela fé. Se falava muito da graça, tá? Mas de santificação, quase ninguém pregava, ninguém entendia. Era uma doutrina quase que esquecida nesse período. De formas que vocês podem entender como era que era mais ou menos a vida da igreja naquela época. Por isso é que o Senhor diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Tá certo? Podemos entender então que a igreja nesse período tinha nome de quem vivia, de quem estava viva, mas ainda estava morta. Daí vem o nome Sardes, os que escaparam desse período e serviram a Deus de verdade. Os remanescentes que Deus sempre tem. Deus tinha uma igreja dentro da outra igreja. Deus tinha os remanescentes dentro de Sardes. E foi desses remanescentes que surgiu a igreja evangélica. Glória a Deus. E surgiu aí os movimentos missionários, movimento de evangelização. E depois, 1910, né, o movimento pentecostal. Chegando aqui no Brasil através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, tá? Que foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, lá no estado do Pará, foi quem trouxe, né, o movimento pentecostal para o Brasil. E daí nós sabemos o restante da história. Agora vamos trazer para nós de forma individual, os crentes Sardes. Tens nome de que vives, estás morto. O que eu escrevi aqui foi: hoje, muita gente está assim. Tem muito crente Sardes. Não é que seja o remanescente, não. É que está dentro da repreensão do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Sardes. Por quê? Porque parece que está vivo. Aparentemente, mantém uma certa aparência, mantém, digamos assim, um personagem de que realmente a pessoa está viva servindo a Deus. Mas, de acordo com o fruto da vida da pessoa, nós compreendemos que aquela pessoa não está viva. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Espiritualmente. Ainda não é nascido de novo. Ainda não conhece verdadeiramente o Senhor. Não se interessa de conhecer o Senhor. Não se interessa de conhecer verdadeiramente a palavra e a vontade do Senhor, mas se torna apenas uma pessoa religiosa no meio evangélico. É a pior coisa, uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa é se tornar um religioso dentro de uma igreja evangélica. Por quê, queridos? Porque parece salvo. Frequenta a igreja, contribui, canta, dá glória, mas verdadeiramente não tem vida com Deus. Não tem vida íntima
com Deus, não conhece o Senhor. E de formas que, na verdade, aquela pessoa, nessa condição, que está dentro da igreja apenas como um religioso, não dá fruto. Não estou dizendo que a pessoa está afastado, lá fora, no pecado, descarado. Não. Não estou dizendo que a pessoa também deixou de se congregar, não. É dentro da igreja, com o nome de que vive, mas está morto. E onde é que está essa morte? Essa morte, queridos, está na falta de comunhão com Deus. A palavra de Deus não faz verdadeiramente efeito na vida da pessoa. A pessoa se endurece. O santo fala, e eu estou falando de crentes dentro da igreja evangélica que se tornam apenas religiosos. E todo mundo olha e diz assim, é um crente de verdade. Jesus olha e diz assim, só tem nome de que está vivo. Porque eu é que conheço as tuas obras. Você entende? Todo mundo diz, não, está bem, está vivo, está legal e tal. E Jesus olha e diz assim, só tem nome, só tem aparência, só tem capa, mas na verdade está morto. E o que é que caracteriza essa pessoa religiosa dentro da igreja? Primeiro, o valor que essa pessoa dá aos ensinamentos da palavra de Deus. Quando uma pessoa se torna endurecido com a palavra, ou se torna dormente, a palavra vem e bate, Deus fala, Deus corrige, o Senhor chama a atenção, o Senhor quer fazer a obra, mas a pessoa escuta, entra num ouvido, sai no outro, e antes de chegar em casa, a palavra se tornou infrutífera. E você sabe qual é o resultado disso? É que não existe mudança verdadeira, é só aparência. Não existe conversão verdadeira. O velho homem, a velha criatura está ali o tempo todo, mandando e reinando. Não existe verdadeiramente a consolidação, a confirmação do novo nascimento. Quando você realmente procura a nova criatura, quem aparece é a velha criatura. Isso não quer dizer que não tenha a aparência de quem serve a Deus. Frequenta a igreja, canta, prega. Vocês estão me entendendo, irmãos? Pode até entrar em quadro de obreiro, mas ainda é só uma casca. Por quê, pastor? Onde é que está a diferença? A diferença daqueles que têm nome de que vive e vive de verdade é aquele que deixa a palavra de Deus lhe transformar, lhe mudar, lhe moldar, lhe fazer uma nova criatura. E o religioso, ele sempre tem a sua razão. A sua razão. Não importa o que a palavra diga, a pessoa está sempre com o coração voltado não para a palavra, não para o Espírito Santo, não para o que o Espírito diz à igreja, está voltado sempre para si próprio, lhe dando razão. Você entende? E nisso, a pessoa está sempre dizendo, não precisa disso tudo não, também nem é assim não. Ah, o pastor é porque é exagerado mesmo. É porque o trabalho do pastor é ser assim mesmo. Mas não precisa disso não. Ou seja, a pessoa está sempre colocando o seu próprio coração, o seu próprio entendimento na frente daquilo que a palavra diz. Resultado, não é um salvo, é um religioso. Resultado, tem nome de que vive, tem aparência de que vive, mas Jesus conhece os corações e ele, somente ele pode dizer, tem nome de que está vivo, mas eu sei as tuas obras,
Eu tenho os olhos como chamas de fogo. Eu te conheço. Eu te conheço nos teus pensamentos, eu te conheço nos teus sentimentos, eu te conheço no teu coração. Ninguém te conhece como eu conheço. Tu só tem nome de que está vivo, mas eu sei que por dentro você ainda está morto. Existem milhares ou milhões de crentes nessa condição. Se acostumaram com a igreja, se acostumaram com a palavra, se acostumaram de tal forma que até se emociona, mas a palavra não os muda. E a pior aconteceu o costume. Porque o costume de uma pessoa se acostumar com as coisas de Deus dentro da igreja faz com que a pessoa se torne só um religioso. Assim como tem os católicos religiosos que seguem a sua religião, os espíritas que seguem a sua religião, os budistas que seguem a sua religião, tem os crentes que seguem uma religião. Adotou a religião evangélica, mas não nasce de novo. Deu para entender? Sim ou não? Agora, Sardes está falando para nós, individualmente. E eu pergunto, existe, sim ou não, crentes, muitos, que têm nome de que estão vivos e na verdade estão mortos? Pastor, e como é que a gente sabe quando a gente convive? Como é que a gente sabe quando a gente convive, quando a gente conhece de perto? Numa congregação, num culto, todo mundo é crente, todo mundo vai para o céu com tripa e tudo. Mas na convivência se manifesta quem é nascido de novo e quem é apenas uma representação. Mas ainda tem jeito, pois o Senhor chama para o quê? Arrependimento. Enquanto Jesus não voltar, tem lugar, espaço e tempo para se arrepender, para reconhecer e para buscar ao Senhor de verdade. Pois no céu só tem lugar para quem é nascido de novo. Na igreja tem lugar para todo tipo de gente. Aqui. Mas lá, na glória, só tem lugar para crente nascido de novo. Vocês entenderam, irmãos? Então, queridos, é para nós, essa advertência nos chama para pensar. Eu estou falando do versículo 1, não é não? É. Está aqui, ó. Está certo? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as estrelas, conheço as tuas obras. Te conheço de perto, te conheço por dentro, te conheço de verdade. É isso que ele está dizendo. Só ele que nos conhece de verdade é quem pode dizer isso. Só ele é quem sabe, entre nós, quem tem o nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Porque ele conhece a profundidade do coração. Amém, queridos? E que essa advertência sirva para todos nós. Sirva para todos nós. Por quê? Porque essa morbidão, essa frieza espiritual pode atingir aquele que está vivo. Se brincar, se vacilar, tá? Se brincar com a sua vida espiritual. Não acredite nessa história de uma vez salvo, salvo para sempre, não, que isso não existe, não. Isso não existe, não. A batalha, tá certo, querido, pela vida eterna é permanente, até a nossa morte, então, a volta de Jesus. Não é que nós vamos pagar pela nossa salvação, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Mas existe também, queridos, a nossa parte nessa luta. Deus não vai fazer tudo por nós, Jesus fez na cruz. Amém, queridos? Então o que é que nós entendemos? Nós entendemos o seguinte, queridos.
Uma pessoa nascida de novo não é mentirosa. Não é mentirosa, não pode ser mentirosa. Por quê, pastor? Porque é nascido de novo. Porque é transformado. Porque é uma nova criatura. Não pode ser uma pessoa mentirosa. Já o que tem nome de que vive, mas está morto, não se preocupa com isso. A verdade e a mentira fazem parte da vida da pessoa. Ah, mas isso não tem nada a ver. Um dia nós vamos ver se não tem nada a ver. Uma pessoa nascida de novo, querido, ela se preocupa com a honestidade. Se preocupa com o nome de Jesus. Zela, tem temor de não viver dando escândalos. Mas quando a pessoa é só religiosa, à noite hoje pode estar na igreja, agora aqui, e amanhã de manhã pode estar escandalizando o nome de Jesus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então precisa buscar em Deus o novo nascimento, uma mudança real. Pastor, e por onde é que isso começa? Começa você abrindo o seu coração totalmente para a palavra de Deus. Totalmente, deixa a palavra de Deus entrar em você, te lavar, te mudar, te transformar. Não feche o seu coração. Tem pessoas que ouvem tanto, meu irmão, que já conhece doutrina e Bíblia de trás para frente, de quase salteado, mas não muda. Por quê? Porque aquela palavra só vai aos ouvidos, não desce ao coração. A palavra, quando ela desce ao nosso coração, ela gera em nós contrição, oração. A gente ora sobre aquela palavra. Senhor, eu li aqui, eu ouvi aqui, me muda, me transforma, me faz uma nova criatura, tira de mim as coisas assim, 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 e a pessoa luta. Mas quando a pessoa se torna um religioso, se acostuma. É assim mesmo. Cuidado, para que nós não nos tornemos religiosos evangélicos, pois não vai ter diferença nenhuma de um religioso católico. Aquele que acorda domingo de manhã bem cedo e diz assim: estou indo para a missa. Quando termina a missa, diz: fiz a minha obrigação. Estou com o resto do dia livre para fazer o que eu quiser. Tem crente que é assim. Fui para a igreja 2 vezes essa semana. Fui para a igreja na quinta, vou para a igreja no domingo. Fiz minha obrigação, o resto da semana é minha para me fazer o que eu quiser. Ah, eu fui para a igreja na quinta-feira de noite, na sexta-feira de manhã eu posso fazer o que eu quiser. Se a pessoa age dessa forma, ainda não nasceu de novo, ainda é um religioso. Eita, que a palavra está pegando a gente de jeito. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos esse modelo daqueles que parece que estão vivos, mas o Senhor sabe, na verdade, estão mortos. Amém, irmãos? Pastor, o senhor está pegando pesado. Eu não, filho, é só a palavra. Está ali. Conheço as tuas obras. Ah, pastor, eu vim para a igreja tão atribulado, precisando de uma palavra de consolo. Quem sabe as razões das tuas lutas que não passam nunca, é porque tu não se converte nunca. E Deus não pode estar dando prêmio para aquele que desobedece. Para quem desobedece, é peia. Para ver se ajeita. Porque eu vou dizer uma coisa, filho. Crente que não se converter, que não se santificar, que não se colocar no plumo de Deus, com tribulação, eu não sei mais o que é que vai converter ele.
Isso chama-se o servo que endureceu a cerviz. Sabes o que é isso? É aquele servo que o seu senhor quer moldá-lo. E ele diz assim: você pode me matar de peia, mas eu não lhe obedeço. Você entende? Ou é aquele de dura cerviz, que na frente diz sim, amém, glória a Deus. E na ausência diz assim: recebo não, vai morrer para lá, desgraçado. Está entendendo? Endureceu a cerviz, fechou o coração. Não deixe isso acontecer com você, porque esse é o primeiro passo da rejeição. Escute o que eu estou lhe dizendo. Pessoas que endurecem o coração contra Deus, contra a palavra de Deus e contra a ação do Espírito Santo, e permanecem endurecidos, estão dando passos em direção a Deus dizer: agora sou eu que não te quero. Quem entendeu? Cuidado. Deus fez isso? Já fez. Ele faz ainda? Faz. Então, filho, só tem um caminho: se arrepender, pedir perdão, se converter e servir a Deus de verdade. Amém? Pastor, eu me sinto morto mesmo, não tenho mais vida espiritual não. Isso depende de você. Depende de mim não. Depende de você, não depende de mim não. Quem tem que buscar é você, falar com Deus é com você, quem tem que se arrepender é você, é você e Deus. E a palavra muda as nossas vidas. Amém? Mas eu conheço pessoas, anos e anos e anos ouvindo a palavra, e não mudam. Aparentemente, mas aparentemente é só religioso. Mas mudança real de caráter, ninguém encontra. Quando você procura o fruto da pessoa, em vez de achar o fruto do Espírito Santo, longanimidade, amor, perdão, misericórdia, não, acha falsidade, acha mentira. Está entendendo, irmãos? Acha desonestidade. Ué, cadê Deus? Cadê Deus? É muito perigoso isso. Tem muita coisa para ser dita sobre essa igreja. Quando no capítulo 2, no versículo 2 diz: confirma os restantes que estão para morrer, eu posso referenciar também uma pessoa que aceita a Cristo dentro de uma denominação que já está morta. De um lugar que o evangelho autêntico não é pregado. E que a pessoa vai passar a vida toda ali dentro e não vai conhecer Jesus. Está destinado de morto a defunto. Meu Deus. Ainda no versículo 2, ele diz: não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Me diga, se uma pessoa que tem nome de que vive, mas está morto, tem obras perfeitas diante de Deus? Então essa carta também é para nós, sim ou não? Também é para os nossos dias, também é para a nossa realidade. Aleluia. Obras imperfeitas. Testificar de Cristo sem deixar os erros da velha criatura. Está entendendo, irmãos? É a pessoa dizer: não, eu sou crente, eu sou de Jesus, dando mau testemunho. São obras imperfeitas, que não agradam a Deus. Sabe, Lucas capítulo 8, versículo 14, mostra que essas obras imperfeitas, coloca aí para mim, Lucas capítulo 8, versículo 14.
A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados de riquezas e deleites dessa vida e não dão fruto com perfeição. Não é a terra boa. É a terra que a semente, a palavra, fica sufocada, não dá fruto. Vocês entendem, irmãos? Sempre tem uma ressalva. Sim, mas, meu irmão, a palavra diz assim, sim, mas. Alguém conhece algum irmão sim, mas? Não é, meu filho, a Bíblia diz, sim, mas eu digo assim. Aí fica ruim o negócio, porque não vai dar fruto, porque a terra não é boa. Fica infrutífera. Na época, o Senhor falou que as suas obras não eram perfeitas em Sardes, período da Reforma, até 1750, porque Martim Lutero continuou aceitando relíquias, peregrinações, velas dentro da igreja e batizando crianças. Até hoje, a igreja luterana batiza crianças. A presbiteriana também. Deu para entender? Glória a Deus. Obras imperfeitas. Versículo 3 de Apocalipse, capítulo 3, 3 e 3. Estou terminando. Está um pouquinho adiantado ali, são 9 e 5. Lembra-te, portanto, de ter recebido e ouvido, ou seja, a pessoa já ouviu muito. Entende? É uma pessoa que ouve. Lembra do que você já ouviu. Guarda o que você ouviu, não joga fora e se arrependa. Pois se você não guardar, não vigiar e não se arrepender, e não vigiar, eu virei como um ladrão e não saberás a hora que virei contra ti. Ele está dizendo assim, se você não se arrepender, deixar de ser um religioso, um farsante, um mascarado, eu vou arrebatar em minha igreja e você não vai ficar nem sabendo. Deu para entender a gravidade do negócio? As pessoas têm ouvido a verdade, mas não se converte. Meu Deus. Jesus convida para que se arrependa, senão vai ficar fora do arrebatamento. Verso 4. Ainda em Sardes, tem pessoas andando de branco, que nasceram de novo, e que se arrependeram de verdade, e que valorizam verdadeiramente viver a palavra de Deus. São os remanescentes. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Aleluia. Verso 5. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ei, se Jesus está dizendo que se essas pessoas andarem de branco com ele, ele não vai riscar o nome do livro da vida, é porque existem condições em que o nome pode ser riscado. Então eu pergunto, onde é que fica a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre? Se o nome do livro da vida pode ser riscado de lá. Ah, pastor, pode não. Então dá uma olhadinha para terminar, que está escrito lá em Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, verso 32 e 33.
Êxodo 32. Agora, pois, Moisés falando com Deus: perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro. Como é que Moisés sabia que Deus tinha um livro? Ou então, risca-me do teu livro que tens escrito. Moisés sabia da existência do livro da vida. Resposta de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, esse risca. Ou seja, nomes podem ser riscados, tirados. Portanto, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé e encerrar esse culto em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez não se sustentou a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque alguém pode ter o nome no livro da vida e depois esse nome ser riscado. Glória a Deus. Se um dia a pessoa teve o nome no livro da vida, estava salvo. Se teve o nome riscado, é porque perdeu a salvação. É triste, não é verdade? Deu para entender, queridos? Amém? Parece que foi meio pesada a palavra, não foi? De irmão tão assim, mais ou menos assim, né? Glória a Deus. Pois é. Nada mais, nada menos do que a pura palavra de Deus. A palavra te pegou nessa noite? Então vigia. Te arrepende. Busca o Senhor. Está perdido ainda não. Ainda dá tempo. Jesus voltou? Não, então dá tempo. Tu ainda está vivo? Então dá tempo. Aleluia. Amém, queridos? Mas olha, não endureça o coração contra essa palavra. Não faça isso. É muito perigoso se endurecer contra Deus. Muito perigoso. Para quem endurece a cerviz, endurece o coração, só resta um último recurso de Deus. Qual é, pastor? Davi disse: antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora aprendi a guardar a tua palavra. Não espere ser afligido ou afligida para querer guardar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu recebo essa palavra hoje à noite. Que Deus me mude, me transforme, me converta, tire da minha vida o que não presta. Que o Senhor me molde segundo a sua palavra. Pois eu quero servir a Deus de verdade, andar diante de Deus de verdade, fazer a vontade de Deus de verdade, e morar no céu, e andar de cabeça erguida diante do meu Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esse culto e pela palavra que nós ouvimos nessa noite. Senhor, eu recebo a tua palavra, Senhor, e eu abro o meu coração para ti, para o Espírito Santo, para o efeito da tua palavra, Senhor. Meu Deus, tudo que houver em mim, meu Pai, que não te agrada, que não te pertence, que não está correto, mude, transforme. O Senhor tem, meu Deus, livre acesso à minha vida. Eu te entrego, meu Deus, em profundidade o meu ser, o meu coração. Faça em mim a obra que for necessária. Tire, mude, transforme, arranque, repreenda, mas me salve, Senhor. Aleluia. Me salve, meu Pai, que o meu nome esteja bem escrito no teu livro, meu Pai, pois eu quero passar a minha eternidade contigo, te servindo, te adorando, Senhor, diante de ti, te amando, meu Pai. Não quero esse mundo, Senhor. Não quero o pecado. Não quero o que o diabo tem para oferecer, Senhor. Eu quero o Senhor.
Eu quero, Senhor, a tua palavra, eu quero o teu espírito, eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero, meu Deus, poder andar de branco diante de ti. Então faça o que tiver de fazer, meu Pai, me mude, faça o que tiver de fazer, me converta, tire de mim o que não presta, Senhor. Mas em nome de Jesus, meu Pai, me leve para junto de ti,